Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje a gente vai falar sobre a questão do jogo de segunda-feira, né? Jogo esse que é mais uma decisão no Santa Cruz. Lembrando que o Santa Cruz passa há mais de 5 anos entrando em decisões ano a ano, né? A gente vai comentar aqui no vídeo o que sentimos ontem, né? Passamos a tarde ontem no Arruda, a gente tivemos muita coisa que vimos, sentimos, conversamos em relação à atmosfera do elenco, a atmosfera do clube em todos os seus âmbitos. E a gente vai comentar aqui com vocês, passar um pouco de sentimento para o torcedor, até porque o torcedor precisa estar informado e a gente está tentando trazer o máximo de informação e proximidade do clube com o torcedor. Esse é nosso papel da mídia alternativa, porque Santa Cruz em primeiro lugar, como vocês já sabem. Mas antes de seguir, eu vou pedir muita ajuda de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Deixa o like aí, ajuda a gente a chegar a 10 mil inscritos, então se inscreve também, compartilha para aquele seu amigo que está com dúvida, se está suspeitando, se está com medo do jogo de segunda-feira, compartilha para ele lá também. E você do outro lado, comenta aqui o que você está achando dos nossos conteúdos e o que você está achando do atual momento do Santa Cruz, beleza? Vamos lá. Santa Cruz, nos últimos 5 anos, entra todo ano com decisões, né? Seja pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil e garantir calendário com o Campeonato Pernambucano. Em 2025 não foi diferente. Em 2025 iniciamos o ano com decisão. A decisão é a questão da pré-Copa do Nordeste. Perdemos para o 13. Depois iniciamos o Pernambucano com outra obrigação de garantir calendário para 2026. E isso também traz muita cobrança, muito peso e muita pressão no elenco, né? Isso não é de hoje. Como eu falei a vocês, nos últimos 5 anos a gente está passando por isso. E a torcida, ela é levada a isso também. Porque a nossa euforia, o nosso termômetro é muito o que se diz em campo, né? Se em campo precisa de decisão, se em campo a gente tem toda essa pressão, a torcida vai ser reflexo disso. Então, é natural. E mais uma vez a gente está em outra decisão, né? A gente avançamos da fase de grupos, que é uma decisão da Série D, é um tiro curto para você se classificar. Depois fomos para a segunda fase contra o Sergipe, outra decisão, e a gente muita gente quase passa a mão na arena, inclusive eu quase passo mal na arena, o meu óculos soltou a lente, foi coisa de outro mundo. Eu vi muita gente chorando, desabando lá contra o Sergipe. E agora a gente vai para outra decisão, que é a oitava de finais, né? Vem para um afunilamento, né, da Série D. Então, o Santa Cruz a gente vem vivendo decisões ano a ano, e isso, queira ou não queira, a elasticidade neural do torcedor, ela é posta à prova, né? Então, a nossa cabeça, ela fica muito inchada em relação ao momento do clube, né? Muita decisão, muito problema, briga no bastidor, campo não resolve, e a nossa cabeça, as nossas veias vão pulsando, e a gente tem que ter muito cuidado com a saúde, né? Mas se a gente conseguiu superar o nosso coração, conseguiu superar o jogo contra o Sergipe, eu acredito que contra o Altos a gente consiga também lograr êxito aí, né? Então, tem um lado positivo, né? Que a decisão é fora de casa, então aquela atmosfera, aquele anseio, aquele receio de tudo que passamos na arena no último sábado, a gente não tenha, né? Acredito eu que a gente vai ter um jogo tranquilo em relação ao Altos, e a gente vai falar um pouquinho por quê, tá? A gente ontem conversei com o Marcelo Cabo, graças a Deus a gente conseguiu chegar na coletiva com muita chuva. Recife, vocês sabem que é complicado. Tive que passar no médico antes também, porque eu tinha algumas coisas para resolver, e aí consegui dar um pulinho lá e a gente conseguiu obter algumas informações, algumas conversas e sentir a atmosfera do clube e passar para vocês, tá? Bom, o que o Santa Cruz deixou claro para mim, né? No meu ponto de vista, estava aí o Matheus lá, o que deixou claro para mim que o peso da classificação do Sergipe era uma coisa extremamente necessária a gente passar pelo que passamos no pré-jogo contra o Sergipe e o pós da euforia da comemoração. Porque não é porque não ganhamos nada, que é a realidade. Não ganhamos nada, apenas passamos do Sergipe. Porém, a gente demonstra um poderio de superação, que competições como Série D é necessário você se superar dentro da competição. E o Santa Cruz trouxe isso contra o Sergipe, né? O Sergipe era um time aguerrido, um time batalhador, um time de muita força, de muita briga. A 1 metro quadrado ficou muito caro contra a equipe do Sergipe, treinada pelo Dico Uller, mas a gente conseguiu superar as adversidades e nosso goleiro buscou a redenção dentro da partida e conseguiu a classificação nos pênaltis. Bom, isso, queira ou não queira, quando você consegue uma vitória da forma que foi, numa redenção,
no poderio de voltar, né, de se reinventar durante a partida, de ter essa força para conseguir correr atrás do objetivo, é uma coisa que você começa a entender que é possível. Por mais que todos digam que você não consiga, você percebe que o elenco do Santa Cruz começa a entender a questão de buscar, de correr. Aquele pique que Natan deu, aquele é um pique de torcida. Se tem 5 mil ali, ele não corre aquilo ali. Garanto a vocês. 35 mil, o cara voou, perdeu a bola, recuperou, correu, recuperou e armou o contra-ataque sofrendo a falta. Aquilo ali é o terceiro pulmão que a torcida que faz. É a terceira pulmão que a torcida de Santa Cruz entregou ao Natan. E o Natan conseguiu fazer uma partida excepcional para mim, tá? Então, acredito que a vitória do Sergipe, mesmo que a gente não ganhe nada, traz para a cabeça do jogador a possibilidade de se reinventar, a possibilidade de buscar, a possibilidade de lutar. E isso é muito importante, porque numa Série D, como eu falei, uma competição de tiro curto, quem tem esse poderio de buscar, de correr atrás, muitas vezes sai na frente. Porque quando você entende que a possibilidade é maior do que você enxerga, você consegue fazer coisas que você antes não pensava. Ah, o time estava em mal fase e o cara vai evitar dar um drible. Mas quando a gente vence uma partida, uma classificação como foi a do Sergipe, você começa a entender, pô, é possível. Então, eu entendi isso no Santa Cruz, essa aura de possível. Ah, poxa, a gente tem com capacidade de voltar, a gente vai voltar isso. E o Marcelo Cabo falou isso na própria coletiva, ele falou que pegou os vídeos do primeiro jogo contra o Sergipe e do segundo e falou, olha aqui, o que vocês conseguiram fazer, é daqui para mais. Então, eu entendo que essa atmosfera muito positiva que envolveu essa classificação do Sergipe, ela seja crucial para o que o elenco entenda o nosso objetivo, né? E isso, a torcida, ela faz seu papel. E a torcida do Santa Cruz não tem que provar nada a ninguém, tá? Muita gente fala, a torcida tem que lotar, a torcida do Santa Cruz não tem que provar nada a ninguém. Esse é um ponto de deixar claro. Nossa torcida já provou demais por diversos anos e hoje em dia ela não tem que provar nada para ninguém. Porém, ela faz parte do sucesso. E o nosso sucesso vai ser na Arena Pernambuco, na segunda-feira, às 8 da noite, com 40 mil torcedores, que é a carga máxima de ingresso liberado para a torcida do Santa Cruz. Então vamos colocar 40 mil. Se colocar 60, a gente coloca 60 mil dentro do estádio. E isso é o que a nossa torcida faz. E pelo que eu conversei, do que eu vi, inclusive muita gente falando do Ariel, né? O Ariel estava bem chateado ontem, tá? Muita gente falando, o Ariel não era para ser contratado. A áurea do atleta, né? A visão do atleta que lógico que a gente não vai invadir a particularidade do atleta, principalmente dentro do clube, né? Porque a gente tem que respeitar as prerrogativas, mas a gente conseguiu visualizar o atleta bem chateado, né? Fazendo um tratamento de recuperação do edema. É um atleta alto, como eu falei para vocês, então ele precisa ele tem uma envergadura muito grande, então ele precisa ter as pernas no melhor estado possível, né? Na melhor condição possível. E ele está tratando esse edema na panturrilha e eu acredito que ele não jogue contra o Altos, beleza? Então muita gente perguntou sobre isso, deixando claro para vocês. Mas, no geral, a gente viu um elenco muito solto, um elenco muito brincalhão, um diálogo muito, muito tranquilo em relação a isso. O Pedro Henrique sempre está de boa, não preciso nem falar do Pedro Henrique, porque ele sempre está tranquilo. Pedro Henrique é um cara que também estava lá ontem, a diretoria. Eu vi um sentimento. Faz tempo, eu sou um cara muito positivo, mas faz tempo que eu não vejo uma sinergia, tá? Uma sinergia assim de diretoria, né? Eu passei por Joaquim, na mídia alternativa, né? A mídia alternativa não passei por Joaquim, eu já cheguei com o Antônio Luiz Neto na mídia alternativa, mas eu acompanhei através de outros canais, o Joaquim, o Antônio Luiz Neto, a transição, o Jário Rocha, a transição para Bruno, e hoje eu vejo uma sinergia maior em relação à atual gestão, junto com a diretoria, e tem algumas pessoas ali que eu confio demais, e eu sei que a gente vai trabalhar isso, e eu acredito muito no acesso. Pelo que eu vi ontem, acredito muito no acesso. E lembrando, né, as quartas de finais são sorteios, né, não é cruzamento. Então a gente pode pegar time do Sul ou próprio time do Nordeste, né? Então vamos aguardar para essa decisão. Acredito que estou muito tranquilo em relação ao jogo de segunda-feira, até pelo que eu analisei o Altos. Lógico, o Altos não vai jogar do mesmo jeito que jogou com o Independência com o Santa Cruz, mas eu acredito que a gente tem um jogo que
ajude mais a nossa proposta, tá? O Altos é um time que tem ali o Menezes, um bom volante para criar jogada, força muito a jogada nos extremos, e é um tipo de jogo que o Santa Cruz eu acredito que esteja mais acostumado, né? Quando o jogo é por dentro, ali pelo meio, o Santa Cruz se complica um pouco mais, mas quando é um jogo muito aberto, o Santa Cruz tende a ir bem, né? Então, vamos ver qual vai ser qual vai ser as escolhas do Cabo, né? Muito se acredita do Thiaguinho ser titular, mas eu ainda aposto no João Pedro, porque é um jogador que tem uma transição muito boa, né? A transição do João Pedro com a bola no pé é muito boa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo opinativo, é diferente, né, dos vídeos que eu faço, mas eu precisava falar isso com vocês. Beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu.